Aí estamos nós de volta a mais uma aula da introdução à biofotônica. Lembrando que na última aula nós vimos como que a radiação deposita energia na matéria, calculamos, usando o modelo clássico, quanto de radiação que vai ficar depositada na matéria. E nós fomos capazes de mostrar que quando você tem um campo eletromagnético que oscila com a frequência ômega, é a frequência do campo, da radiação, né? E você tem um sistema que gosta de oscilar a frequência zero, essa é a frequência do sistema, da matéria, da nuvem eletrônica dentro da matéria. Nós fomos capazes de calcular qual é a potência absorvida e vimos que ela tem uma dependência interessante, ela depende dessa diferença. Essa diferença aqui, na verdade, é quanto que a frequência da radiação está longe da frequência de ressonância, né? Ou da frequência natural de oscilação do sistema. O sistema tem uma dissipação e a potência é proporcional à intensidade da radiação. Do ponto de vista gráfico, nós vimos uma curva, né? Então, à medida que eu vou variando a frequência, existe uma região de frequência onde absorve mais radiação, aí onde absorve menos. E essa é a chamada curva de ressonância da transferência de energia da radiação para o sistema capaz de absorver radiação, aqui no nosso caso a nuvem eletrônica, a nuvem que está na matéria, que nós estamos fazendo um modelo de um único átomo. Agora, eu vou usar esse resultado, para fazer realmente uma das coisas importantes na biofotônica, que é a chamada dependência da potência absorvida ou espectroscopia de absorção. Então eu vou usar o meu resultado para mostrar para vocês como que é a absorção quando a luz passa por um sistema que tem um determinado número desses absorvedores, né? Porque afinal nós nunca temos um único, em geral nós temos vários. Então nós vamos imaginar uma situação aqui simples, onde eu tenho N átomos por unidade de volume capazes de absorver potência da radiação. Tá certo? Então tem uma região lá do espaço que tem N átomos por unidade de volume. E eles estão lá e a radiação vai incidir sobre esse sistema. Então vários vão absorver. Tá certo? E eu vou imaginar uma porção deste meio. Então, vou imaginar uma porção aqui, uma espécie de um paralelepípedo ao longo do eixo Z, que é ao longo do qual a radiação está propagando. Então, a radiação está propagando aqui no eixo Z. E eu vou olhar esse sistema entre Z e Z mais ΔZ. Então, a luz vai ser capaz de caminhar. Caminhar quanto? ΔZ nesse meio capaz de absorver energia do campo eletromagnético. O meu paralelepípedo tem uma área de secção, uma área A, e o comprimento, portanto, ΔZ. E nós queremos saber como é a energia depositada, como é a lei de absorção agora aqui, quando eu tenho um determinado número de absorvedores por unidade de volume, quando nós temos uma densidade de absorvedores. Tá certo? Então nós temos uma densidade de absorvedores que é dado pelo N, vamos chamar de N. Aqui vai incidir radiação à frequência ômega e que no ponto inicial tem uma intensidade I de Z, e ao percorrer a amostra, obviamente a radiação vai deixar energia nos absorvedores, certo? Essa energia que ela vai deixar nos absorvedores vai sair da radiação inicial. Portanto, quando passar para cá, a radiação não tem mais intensidade I de Z, mas tem I de Z mais ΔZ, que é diferente de I de Z, porque parte da sua energia ficou depositada nos absorvedores aqui. Tá certo? E o que nós vamos fazer agora é um balanço, um balanço de energia
procurando entender quanto que é a variação da intensidade da radiação ao passar por essa amostra que está absorvendo a uma determinada taxa. Sempre o balanço nosso é energia por tempo, porque nós estamos lidando ou com potência absorvida pelos átomos ou com intensidade da radiação. Muito bem, como eu falei para vocês que a intensidade é a energia por unidade de tempo por área, quando eu multiplicar a intensidade pela área, eu tenho exatamente a quantidade de energia por unidade de tempo. E se eu quiser saber quanto de energia ficou aqui dentro, foi absorvida de fato, eu tenho que subtrair o quanto saiu de quanto entrou. Tá certo? Claro que tem que sair menos, portanto isso aqui é negativo, né? Isso vai ser igual à potência que o sistema foi capaz de absorver. Então, se eu pegar a intensidade que saiu, subtrair da intensidade que entrou e multiplicar pela área, eu tenho exatamente a potência que foi retirada do campo eletromagnético. Essa potência retirada do campo eletromagnético é a potência que foi absorvida pelos átomos. E essa potência absorvida pelos átomos pode ser calculada como sendo o número de átomos que a radiação efetivamente interagiu, vezes a potência que cada um é capaz de remover do campo eletromagnético. E que eu calculei na aula passada. Tá certo? Muito bem, então vamos começar calculando quantos átomos nós temos aqui. Bom, óbvio, se eu tenho um número N de átomos por unidade de volume, se eu multiplicar esse pelo volume, eu acabo tendo o número de átomos em condição de absorver ali. O volume desse espaço de controle é a área vezes a altura, que portanto é A vezes ΔZ. A vezes ΔZ é, portanto, o volume da região que os átomos estão absorvendo, vezes a densidade, que eu chamei de N minúsculo. Esse é o número de átomos. Então, esse é o número de átomos que está absorvendo a radiação eletromagnética. Tá certo? Agora, falta multiplicar pela potência que cada um absorve. A potência que cada um absorve, eu calculei na última aula. Lembra que eu calculei na última aula, está aqui para que você veja, nós havíamos calculado que a potência absorvida é uma constante, vezes esses termos todos que caracterizam a matéria, vezes aquilo que caracteriza a radiação, que é a intensidade. Então, isso tudo aqui caracteriza a matéria e está colocado aqui, vezes a intensidade da luz, obviamente, porque é assim que a potência dissipada por cada um vai acontecer. Então, agora eu tenho aqui uma relação entre a intensidade, a variação espacial da intensidade com a potência absorvida. Tá certo? Só que a maioria das características do átomo com relação à absorção não depende da sua posição. Tá certo? E a intensidade, essa sim, pode depender, mas está aqui explícita. Então vamos tomar essa equação agora. Tá certo? Vamos tomar essa equação e eu vou passar o ΔZ dividindo. Bom, o A pode cair fora, né? Porque o A está multiplicando todo mundo. E então eu vou ficar com uma equação e tudo isso aqui eu vou chamar de alfa. N vezes tudo isso aqui eu vou chamar de alfa. Então, a equação que eu fico, tá certo? É uma equação que acaba tendo uma forma simples, que é dada por isso. A intensidade do que sai menos a intensidade do que entra, dividido por ΔZ, é esse valor alfa vezes a intensidade. Tá certo? E, obviamente, nós vamos fazer ΔZ muito pequeno aqui. ΔZ é pequeno, de qualquer maneira. É por isso que eu escrevi dessa maneira, tá certo? O alfa é a densidade vezes a característica de cada absorvedor. Tem que lembrar que isso aqui é a característica de cada
absorvedor. Aqui no caso, cada átomo ou cada molécula que é capaz de absorver. E nós chamamos esse alfa de coeficiente de absorção. Quando eu fizer ΔZ muito pequenininho, essa aqui é a definição da derivada, né? Então, quando eu fizer ΔZ muito pequenininho, o que eu obtenho de fato é que isso aqui é a definição da derivada da intensidade com relação a Z, e ela é igual a menos alfa vezes a própria intensidade. É uma equação muito importante, até fundamental para muitas coisas, né? Essa aqui é uma equação da absorção da radiação. Ela relaciona a variação de intensidade com características do meio, que é dado pelo coeficiente de absorção que está aqui, que eu já defini aqui. E que, para o nosso caso, é a densidade vezes a característica de cada um. O coeficiente de absorção é do meio como um todo. Tá certo? A solução dessa equação é uma solução simples, a gente faz a integral, isso dá logaritmo, isso aqui dá menos alfa z, porque o alfa não depende do z, e o logaritmo se converte depois em exponencial, e eu obtenho que a variação da intensidade ao percorrer uma distância z qualquer, ela é exponencial, ela decai exponencialmente. E essa é chamada lei de Beer. A lei de Beer mostra que a radiação, ao passar pela matéria, decai exponencialmente. Então, ela decai exponencialmente e o expoente é um coeficiente que depende da quantidade de absorvedores do meio e do tipo de absorvedor. Então, olhando o quanto ele decai, eu sou capaz de determinar a quantidade e a qualidade. Quem está lá absorvendo, porque eu posso ver a variação com a frequência, e isso é característico de cada absorvedor, como a quantidade deles. Tá certo? Então, essa é a lei de Beer para absorção. E toda radiação que percorre um meio capaz de receber energia dela, vai decair exponencialmente. Tá certo? É uma lei que advém disso tudo que eu estou mostrando para vocês. O coeficiente de absorção, ele pode ser escrito, como eu já disse, né? Ele é escrito como sendo a quantidade de matéria vezes a característica de cada matéria. A característica de cada matéria, né? Isso aqui acaba tendo dimensão de centímetros a menos 1, para que isso aqui não tenha dimensão. Portanto, tudo isso que está multiplicando o coeficiente de absorção tem dimensão de área. E essa área é chamada seção de choque de absorção da radiação. Então, a seção de choque de absorção da radiação é a característica principal, tá certo? Da absorção do sistema atômico. E ela depende da frequência da radiação, depende da frequência natural que o sistema quer, depende da capacidade do sistema em dissipar energia. Essa seção de choque, que tem unidades de área, ela tem unidades de área, estou pondo centímetros ao quadrado aqui, mas ela pode ser qualquer área, né? Essa absorção, ela, de fato, caracteriza totalmente, olha aqui, ó, caracteriza totalmente a interação da radiação com a matéria. Se eu conhecer essa seção de choque, eu sei tudo da interação da radiação com o sistema. Tá certo? E isso advém de todo esse cálculo que nós fizemos, conhecendo aonde que a energia está indo, conhecendo como que o campo eletromagnético é capaz de depositar energia na matéria. Tá certo? Então, para nós, quando a luz percorre, vai depender da quantidade e do que está lá a absorção. Tá certo? Então, o coeficiente de absorção, deixa eu grifar em vermelho aqui, o coeficiente de absorção, ele vai depender bastante da quantidade que está lá e da natureza do absorvedor, que é caracterizado pela seção de choque. E que tem uma forma interessante, né? A seção de choque
ela é que vai dizer qual é a capacidade do campo eletromagnético depositar energia na matéria. Uma seção de choque grande significa uma grande absorção. Uma seção de choque pequena significa uma pequena absorção. E isso tem uma interpretação física que nós vamos fazer a seguir. Então, veja, com o nosso modelo clássico, nós somos capazes de entender relativamente bem como que a matéria está depositando essa lei de exponencial, porque o que nós notamos agora, deixa eu só voltar aqui um bocadinho, né? Se eu representasse aqui a intensidade à medida que percorre, eu vou ver que a intensidade vai caindo à medida que percorre. Então, isso aqui é a intensidade. Ela vai caindo e cai numa lei exponencial, né? E essa lei exponencial é o quanto entrou vezes esse exponencial que está me dando com o coeficiente de absorção, que é o produto da densidade pela seção de choque de absorção. Isso está me dando exatamente a quantidade que é deixada aqui dentro. Tá certo? Então, sempre há esse decaimento exponencial quando a radiação interage com o sistema atômico. Muito bem. E aí nós expressamos agora em seção de choque, né? Então nós temos a seção de choque, que caracteriza totalmente a absorção da radiação. Então eu vou escrever de volta aqui essa seção de choque, tá certo? A seção de choque da absorção da radiação pela matéria tem uma constante que depende de várias coisinhas, aí tem um termo dissipativo, aí tem o termo que é o termo que dá origem à ressonância, mais um termo dissipativo também. Então, isso é o que estava lá na última. E agora eu vou fazer alguns limites dessa seção de choque. Porque eu falei para vocês que a seção de choque é o poder de absorção da matéria, né? Quando nela é incidida a radiação eletromagnética. Vamos olhar o que acontece quando nós estamos muito longe da ressonância para baixo. Quando nós estamos muito longe da ressonância, obviamente, né, aí nós vamos lá, temos que colocar o Tsi, que nós já calculamos em aulas anteriores, e a gente pode mostrar que, na verdade, a seção de choque ela vai com a frequência da radiação à quarta potência, que dividida pela frequência natural. Mas lembre-se, isso aqui é muito menor do que isso, né? Tá certo? Então, a seção de choque vai com a quarta potência da frequência do campo eletromagnético. Esse é um tipo de absorção ou espalhamento de luz que é chamado espalhamento Rayleigh. Tá certo? Vai com a quarta potência. Quando nós chegamos próximo da frequência de ressonância, então esse termo aqui praticamente dá zero, esse termo vai desaparecer uma série de coisas, e você vai ver que a seção de choque praticamente é o lambda ao quadrado. Esse número é muito grande. Imagine, lambda quadrado é o maior que a seção de choque pode ser. Quem é lambda é exatamente o comprimento de onda da luz, que, como nós falamos, é da ordem de 600 nanômetros, né, ou 6.000 angstroms. Isso dá coisa muito grande. Então é como se o átomo ficasse com um tamanho enorme na ressonância. Esse é o chamado espalhamento ressonante. E quando eu estou com ômega muito além da frequência de ressonância, muito acima, nós podemos mostrar que a seção de choque vai para uma constante, que é chamado espalhamento Thomson. Espalhamento porque é energia retirada da radiação eletromagnética. Muito bem. Se eu representar graficamente essa seção de choque, que representa integralmente a absorção da energia pela matéria, eu tenho, né, numa região aqui abaixo da frequência natural de ressonância do sistema ômega zero, eu tenho o chamado
regime Rayleigh, onde há um aumento com ômega quarta. E aqui a seção de choque é pequena, da ordem de 10 a menos 33 centímetros ao quadrado. Mas vai com ômega quarta. Quando eu chego na ressonância, isso aqui explode, obviamente, e ele chega, veja bem, ó, ele era 10 a menos 33 centímetros quadrados, é um valor que caracteriza a força com que, ou a capacidade da matéria absorver radiação do campo eletromagnético. Quando chega na ressonância, ele vai para 10 a menos 9, fator de praticamente 10 a 24. E depois, quando estiver muito longe da radiação, eu tenho o chamado espalhamento Thomson, regime Thomson, que ele é moderado. Qual é a consequência dessas variações? É a dependência com os comprimentos de onda, a dependência com a frequência. E o espalhamento Rayleigh, em específico, tem uma aplicação muito importante, que é a atmosfera. Como, à medida que eu chego próximo da ressonância, eu vou espalhando mais e mais, né? Quando a radiação do Sol chega na atmosfera, o valor das ressonâncias da atmosfera é praticamente ultravioleta. Então, quando a radiação presente no Sol vai chegando próximo do ultravioleta, que é o azul, o sistema é capaz de absorver e dissipar mais. É por isso que você vê o céu azul, porque os gases da atmosfera, eles absorvem e emitem, né, espalham, né, a radiação eletromagnética que vem do Sol. E, como vai com ômega quarto, os valores maiores presentes na radiação serão mais espalhados. Então, o azul é muito mais espalhado do que o verde, do que o amarelo, do que o vermelho e assim por diante. Então, você vê a prevalência do azul, do céu azul, né? E, da mesma maneira, no pôr do sol, você vê aquilo que não foi espalhado. Aí você vê o que está no rabinho aqui, que é o vermelho. Então, o pôr do sol sempre tem uma característica avermelhada. Mas isso aqui resume, né, toda a capacidade da matéria, do ponto de vista clássico, do modelo clássico, de absorver radiação. Thomson é importante quando nós já estamos chegando aqui no raio-x, por exemplo, que praticamente é uma constante, né, a seção de choque. Então, você depende mais da densidade. Aí você pode usar o raio-x como um elemento de contraste. Aí, onde é mais densa a matéria, ele vai ser mais absorvido, onde é menos denso, menos. Aí você consegue ver o interior do ser humano utilizando o raio-x devido ao espalhamento Thomson. Muito bem. Então, você vê, nós entendemos relativamente bem, utilizando em aulas anteriores o modelo clássico. Chegamos à aula de hoje, vimos que a absorção pela matéria obedece à lei de Beer e vimos também que há uma seção de choque, que é o que caracteriza a interação da radiação com a matéria. Essa seção de choque, que tem dimensão de área, ela tem uma interpretação física interessante que é fácil para todo mundo guardar, né? Ela tem a interpretação como se fosse a área efetiva de absorção da radiação. Se você imaginar que o sistema que está absorvendo luz é uma área, essa área que absorve integralmente a luz é a seção de choque sigma. É uma interpretação como se fosse uma área efetiva. Você tem a incidência da radiação, a radiação incide, e toda ela que tiver nesse disco, vamos dizer, será absorvida, tá certo? Então, quanto que é absorvido da radiação ao chegar, né? Quanto que é absorvido da radiação quando você incide sobre um átomo? É a seção de choque vezes a própria intensidade, porque a intensidade vezes a área te dá a potência. E isso é o que vai ser absorvido. E se eu tiver lá
um certo número de partículas, você pode, né, multiplicar. Aí vai ver quantas partículas estão nessa área. Aí você multiplicaria aqui pela densidade vezes, que a área já está aqui, né? Vezes o dz. E isso leva exatamente à mesma equação. dI sobre I é menos sigma n vezes dz, que é aquela lei básica da absorção que a gente havia visto. Então, a interpretação, né? Claro que absorvida ela pode ser reemitida, que é espalhada, ela vai para todo lugar. Mas ela interagiu com a matéria, ela depositou energia ali e essa energia foi devolvida. Tá certo? Então a interpretação da seção de choque é como se fosse a área efetiva de absorção da radiação. Como você imaginar o absorvedor como sendo um disco, e essa área que ele tem de absorção é a seção de choque. Tá bom? De absorção. E se a amostra tiver várias espécies lá dentro, se tivermos várias espécies lá capazes de absorver, obviamente a absorção ou o coeficiente de absorção terá uma ressonância ao redor de cada espécie. Então você tem uma espécie 1, tem uma espécie 2, você terá essas ressonâncias ao redor de cada espécie. Essa absorção que nós acabamos de falar é o princípio básico de uma das técnicas de espectroscopia mais importante que temos na óptica, que é a espectroscopia de absorção, que é usada para tudo e muito utilizada também na biofotônica, tá certo? Na química, na física, em todo lugar é usada essa espectroscopia de absorção. Mas o importante, a mensagem da aula de hoje, é que quando a radiação passa por meios que são capazes de absorver a sua energia, ela deixa um pouco de energia lá dentro, ela devolve um pouco de energia para fora, então você pode enxergar essa luz, é por isso que nós enxergamos tudo ao redor, tá certo? E a energia que fica lá pode virar muitas coisas, né? Uma das coisas que vai virar é a energia química, ou também pode virar a oscilação das massas, que é a energia térmica, tá certo? Tudo isso faz parte, né, do que nós temos que aprender na biofotônica. A luz que vai e é espalhada vai diminuindo, e a gente sabe que agora diminui exponencialmente, de acordo com a seção de choque, sabemos até uma interpretação física para essa seção de choque. E isso, obviamente, nos dá uma ferramenta importante para entender o que acontece com a radiação quando ela interage com os sistemas biológicos. Bom, eu vou ficando por aqui na aula de hoje. Na próxima aula nós devemos continuar, agora já sabendo como que a energia se acumula na matéria, nós podemos estudar alguns efeitos importantes dessa deposição, vamos dizer, de energia na própria matéria. Bom, até a próxima aula então, e não se esqueça de acompanhar as aulas com uma continuidade, porque você vê que cada aula se refere a conhecimentos que foram adquiridos em aulas anteriores. Até a próxima aula.